É dada largada ao período que o rubro-negro mais gosta. O torcedor do Flamengo da internet ama as janelas de transferência e abriu uma janela curtinha de 10 dias antes do Mundial de Clubes. E o que será que o Flamengo pode fazer? Nesse vídeo a gente vai trazer uma avaliação do elenco atual, uma leitura do que existe de carência e também uma leitura daqueles jogadores que talvez seja a hora de se libertar, digamos assim, porque talvez não estejam 100% aderentes ao modelo do técnico atual, que é um trabalho que está indo bem e que promete ser um trabalho até de longo prazo, quem sabe, né? Quem sabe o torcedor rubro-negro mais racional consiga, de uma vez por todas, ver um trabalho de longo prazo no Flamengo. Então, vem comigo, falar sobre tática sem tatiquei! E atenção, rubro-negro e rubro-negra, investidores de plantão. Quarta-feira vai ser o teu novo dia favorito na semana, mesmo quando não tem jogo. A Super Quarta do MB tá de volta, com ganhos que prometem te dar em renda fixa até 24,5% ao ano. E dessa vez o investimento vai ser na plataforma Rappi, aquelas plataformas de entrega que você já conhece e já confia. É uma renda fixa digital, com segurança e retorno acima do mercado tradicional e o dinheiro de volta na tua conta em até 90 dias. A última vez que o MB lançou uma oferta desse nível de rentabilidade, ela esgotou com 40 minutos. Então, a tua missão é correr mais que o Varela na cobertura, ter mais força que o Alexandro nessa vontade de fazer a tua conta e aproveitar essa promoção imperdível, tá? Então, o passo a passo para você garantir sua vaga é se cadastrar pelo link, mesmo que você já tenha conta. Se cadastra no link que está na descrição do vídeo aqui, no comentário fixado. Se você ainda não tem conta, você abre rapidinho pelo site ou pelo aplicativo do MB, aguarda as instruções no e-mail que vão chegar na quarta-feira e faz um depósito a partir de R$100. A oportunidade boa é assim, é tipo o gol do Arrasca, tem que conferir na hora e botar pra dentro. Vamos lá pra prancheta. Vocês já viram isso antes, esse aqui é o elenco total, que na teoria tem 27 jogadores. Vocês ouviram o Felipe Luiz falando em 25, ele tem 27 porque a galera que estava lesionada vai aos poucos voltando. Mas isso é uma teoria, porque nem todos os atletas atendem às características desejáveis por esse modelo. Quais são elas? Bom, para um goleiro, um cara precisa jogar bem com os pés, isso está muito claro, e tem que ter segurança para ser goleiro do Flamengo. O Rossi tem demonstrado isso com maestria, mas não vamos dar spoiler. Olhando aqui as posições da linha defensiva, a gente vê que na lateral direita, esse lateral faz muitos deslocamentos, então a sua principal característica precisa ser a força. Força e essa resistência para ir fazer grandes deslocamentos, porque esse cara tá o tempo inteiro fazendo a profundidade, porque o ponta de pé trocado tá sempre cortando para dentro e compondo o meio. Além disso, a relação com bola precisa ser boa, porque em vários momentos esse jogador passa a ser um integrante da saída de bola. E os duelos aéreos também, tendo em vista que grande parte dos gols que times como o Flamengo sofrem são a partir de cruzamentos, e esses cruzamentos podem ser na segunda trave, por exemplo, que é o lance que mais gera gol no futebol atual, e isso pode gerar sim problemas, tá? Na lateral esquerda, a principal característica é a construção. Afinal de contas, esse lateral esquerdo participa mais da saída de bola do que o lateral direito, porque o ponta que o Felipe usa nesse modelo é um ponta de mais posição, é um ponta mais posicional ali, espetado no corredor lateral, que breca um pouco o avanço do Alexandro. Além disso, precisa ter força, porque lateral sem força fica muito complicado, tem que ser um Felipe Luiz da vida para que funcione, e duelos aéreos também. Nas duas posições de zaga, a exigência é a mesma, né? Capacidade de construção, uma ótima saída de bola. Duelos aéreos, é óbvio, especialmente para manter o time pressionante. Então, se o time está pressionando ali individual alto, como muitas vezes faz, os zagueiros precisam entender, ter a leitura da bola coberta, da bola descoberta, para poder avançar e cabecear essas bolas para manter o time com a seta virada para o campo adversário. Além disso, a antecipação, a leitura por antecipação, ela é muito importante. Esses jogadores precisam saber andar para frente, muitas vezes até com a bola descoberta, para conseguir manter o time nesse modo pressionante, fazendo o adversário finalizar de longe da sua baliza. Quando a gente vai
para volância, né, se é que essa palavra existe, a gente entende quais são as principais características. A primeira delas é o pivô, em português o pivote, que é basicamente você usando o corpo conseguir jogar de costas para o teu ataque, ou seja, suportando a tua saída de bola. A saída de bola do Flamengo, eu já fiz um vídeo a respeito, se você quiser entender tudo sobre a saída de bola do Flamengo, você clica no link que vai aparecer aqui em cima, no banner, e vai poder assistir. É uma saída 2+2 ali, os zagueiros e os volantes participando mais ativamente do que os laterais, e os volantes têm um papel determinante para apoiar os dois Léos ou o Danilo, quem estiver jogando. Além disso, o volante tem que ter combatividade, tem que ter força no combate e vencer os duelos defensivos. E, no caso do Flamengo, esses caras precisam dar passes verticais, precisam sair pelo meio, precisam ter essa capacidade do jogo longo, precisam ter muita técnica. São os jogadores mais exigidos pelo modelo do Felipe e pelo modelo de vários outros técnicos que praticam aí o jogo de posição e uma mentalidade mais moderna do jogo. Indo para as pontas, a gente tem ali do lado direito uma necessidade mais por força, associação e trabalho no entrelinhas, assim como do lado esquerdo. E os dois precisam de gols, né? Precisa ter jogador de gol. Por quê? Porque o time depende muito também, todos os times, da capacidade de decisão dos seus atacantes, especialmente aqueles times que enfrentam adversários mais fechados, como é o caso do Flamengo. O segundo atacante do time, né, o meia/segundo atacante, precisa ter gol, precisa ter criatividade e atuar num espaço curtíssimo, né, geralmente entre as linhas do adversário ou entre até os zagueiros, precisa ter essa resistência de trabalhar num espaço curto sem perder bola. E o atacante principal precisa ter gol, mas precisa também ter ataque ao espaço, atacar bem a última linha e precisa também saber pressionar os jogadores que marcam jogadores que saem jogando do time adversário. Então, se o Felipe Luiz pudesse sonhar com os jogadores perfeitos para cada uma dessas posições, ele seria o técnico mais feliz do mundo, mas futebol não é bem assim e ele tem grande elenco, mas nem todos se adaptam exatamente a isso que ele desejaria, tá? E ele não vai admitir, mas é óbvio que ele desejaria isso aí. Tá? Então vamos ver quem é que se adapta por posição, né? No gol, muito claramente o Rossi se adapta a esse modelo. Na lateral direita, tanto Varela quanto Wesley se adaptam bem a esse modelo, claramente se adaptam bem a esse modelo. Entre os zagueiros, do lado direito, Danilo e Ortiz, sem dúvida, se adaptam a esse modelo. Do lado esquerdo, o Léo Pereira se adapta a esse modelo muito claramente. E os três podem jogar do lado esquerdo. Então, o Léo Pereira não é muito de jogar pelo lado direito, mas os dois destros podem jogar pelo lado esquerdo. A gente viu o Ortiz talvez tendo feito a melhor partida dele no ano, uma das melhores da carreira na última partida. Aliás, como a gente repete isso sobre o Ortiz, do lado esquerdo, né? E jogou muito do lado esquerdo junto com o Fabrício Bruno, embora eu ache que se você tem o craque de uma posição, ele tem que jogar na melhor posição possível para ele. Então eu não tiraria ele nunca do lado direito. Se o time consegue te oferecer o lado direito, eu não tiraria ele jamais do lado direito. Tá? Do lado esquerdo, a gente tem que se adapta mais a essa construção, capacidade de construção especialmente, força e duelos aéreos, seria Alexandro e Vinha, né? O Ayrton Lucas, é claro que ele tem muitas características legais, mas fica muito claro que o Felipe não confia tanto nele, ele entra pouquíssimo, agora tem entrado mais até fechando uma carência de ponta, então não é um dos jogadores ali que goza da confiança irrestrita do Felipe. Não, embora ele nunca vá admitir isso, é óbvio que ele nem tem que admitir isso, né? Entre os volantes, quem é que se encaixa 100%, né, e tá no elenco até aqui? Gerson, De La Cruz e Pulgar, né? Eles têm o passe vertical, têm a combatividade e sabem jogar bem de costas, né? Eles se adaptam muito bem, são perfeitos ali para a estratégia do Felipe. Do lado direito, a mesma coisa dá para dizer de Luiz Araújo e Plata. Eles têm essa capacidade associativa do entrelinhas e tem força. Durante muito tempo dessa temporada, você me ouviu dizer que o Luiz Araújo não tinha mais essa força. Pois é, eu estava errado, tá? A informação que eu tinha, a ideia que eu tinha é que a última lesão tinha debilitado muito o jogador, que ele tinha perdido muita massa muscular, que ele teria problemas de cartilagem
passagem, inclusive, e isso, em campo, os fatos estão mostrando que ele continua sendo um ponta de força completo, com entrelinhas, com criatividade e com gol, assim como o Plata. Então são os dois pontas perfeitos para esse modelo do Felipe. Do lado esquerdo não tem ninguém, tá? Ninguém que é perfeito para esse modelo do Felipe. De força, quem é que tem? O Michael tem e o Bruno Henrique tem. O Cebolinha não tem. Associação, quem é que tem? O Cebolinha tem. Entre linhas, o Michael até tem, mas não de uma forma tão associativa. E o Bruno Henrique não tem. Gol, quem é que tem? O Cebolinha tem e o Bruno Henrique tem e o Michael tem. Mas notem como nenhum deles é perfeito para essa característica. Então não tem ninguém perfeito para essa característica no elenco do Flamengo. No segundo atacante ali, /meia, tem o Arrascaeta e só que atenda a essa característica, mesmo que ele deslocasse o De La Cruz ou o Gerson para fazer essa função, não seria. E se ele deslocar o Plata ou o Luiz Araújo, até funcionaria sim, mas aí eles estão sendo mais demandados em outra função. E no comando do ataque ali, gol, ataque ao espaço e pressão também não tem ninguém perfeito. Vamos lá, gente. O Pedro talvez seja, idealmente, hipoteticamente, antes da lesão, era o melhor centroavante da América do Sul. Mesmo quando era o melhor centroavante da América do Sul, ele não tinha esses três requisitos, especialmente esse ataque ao espaço e a pressão. Só que ele tinha muito bons, ele não era excelente nisso, mas fazia bem e estava evoluindo muito na pressão alta. A própria conversa que eu fiz com o Kleber Xavier aqui, eu perguntei em janeiro, especificamente isso. E aí, tu acha que vai dar Pedro e Arrasca? E ele falou a opinião dele. Assista a minha conversa com o Kleber Xavier. Esse diálogo de Arrasca e Pedro juntos, a gente traz desde o ano passado, tá? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa e toma até pancada. Parece que a gente está sendo alarmista ou falando bobagem. Aí depois, quando se confirma, a gente realmente fica pensando que não estava falando tanta besteira assim, né? Então, jogadores que se adaptem 100% a essa característica e são consolidáveis aí ao estilo de jogo do Felipe, são 14. Tendo duas posições sem essa adaptação, pelo menos não ainda. Olhando jogadores que podem ser muito úteis e que atendem parcialmente a isso aí, a gente tem no gol o Matheus Cunha, né, que ele faz muito bem a saída com os pés, mas que deixa a desejar na segurança. Mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ele precisa de sequência para ser seguro ou ele precisa ser seguro para ter sequência? Fato é que ele não é um goleiro experiente e muitos times do patamar do Flamengo, ao invés de optar por um segundo goleiro jovem, optam por um segundo goleiro muito experiente, tá? Eu acho que o Flamengo poderia, para as próximas temporadas, avaliar essa questão, especialmente se conseguir negociar o Matheus, que é um jogador que tem muito mercado, ou pelo menos tinha muito mercado. Quem mais atende isso parcialmente? Quem atende isso parcialmente é o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas tem muita força, mas ele não tem tanta capacidade de construção, não tem um bom duelo aéreo defensivo, mas ele é um jogador goleador, ele é um jogador que tem muitos predicados e atende parcialmente sim a proposta do Felipe Luiz, tá? Avançando em campo, a gente tem o Everton Araújo. O Everton Araújo, ele não perde bola, então ele faz até o pivô não tão bem, não tem esse passe vertical, mas ele tem uma combatividade acima dos demais. Então sim, sem dúvida, ele atende parcialmente, até um pouco mais do que parcialmente, a ideia do Felipe Luiz, por isso que ele ama o Everton Araújo, tá? Do lado esquerdo, o Michael também atende muito bem a essa característica e no comando do ataque vai ficar coberto. Eu não vou editar, mas está coberto ali Bruno Henrique e Pedro. É claro que eles atendem parcialmente. Então, quando a gente olha ali esse elenco, a gente vê que são 20 jogadores ao total, daqueles bem utilizáveis, sem colocar os caras muito da base, né? E aí, o que a gente olha de necessidade de contratação? Ou de necessidade de trabalhar nessa janela? Então a gente tem no volante o Jorginho chegando, e aí resolveria a questão, porque você teria 4 caras, 4,5, digamos assim, contando com o Everton Araújo, para 2 vagas, então isso estaria perfeito. 5 caras para as 2 vagas, tendo o Gerson, sendo o Gerson um coringa. Na ponta esquerda, você precisa contratar urgentemente um ponta esquerda de pé direito, com associação, com gol,
tá? O Michael é o único que atende parcialmente essas características, então você precisa contratar um cara que atenda completamente essas características, ou então não traz ninguém. Segundo atacante, você precisa trazer um cara com gol, com criatividade, mas com espaço curto. O Alcaraz, por exemplo, ele atenderia em gol, em criatividade, mas não nesse trabalho num espaço mais curto, e o Flamengo teria que buscar um cara desse. Agora já vendeu o Alcaraz também, o Alcaraz é passado. E no comando do ataque, o Flamengo precisa definir. É definir o que vai fazer, se vai conseguir, se vai ser possível adaptar o Pedro ao modelo, se o Pedro vai ter paciência para ser adaptado ao modelo agora aos 28 anos, é diferente dele ali antes de 2022, quando teve toda a paciência do mundo. Ele tem demonstrado que quer, tá? Mas às vezes querer não é suficiente. Talvez quando o Felipe tiver os pontas de força, o Pedro vai conseguir ser mais vezes utilizados. Mas eu sou cético sobre a possibilidade de o Felipe ter tempo nessa temporada, a não ser que caia muito cedo do Mundial, que ele tenha tempo nessa temporada para bolar um sistema onde os dois consigam jogar juntos e o time não abra mão de ser uma equipe pressionante no campo de ataque enquanto marca. O Dorival Júnior fazia isso. Não era um time pressionante. Na verdade, o time marcava com 7, era super frágil a transições, mas funcionou naquela temporada. No campeonato atual, não funcionaria. Creio eu que não funcionaria. Então precisa definir essa situação do comando do ataque, porque se não der para utilizar o Pedro, vai precisar entender o que faz com ele, porque o Bruno Henrique ele atende só parcialmente, porque ele não consegue fazer gol nessa função. E essa função ainda precisa que faça gol. Enquanto o Pedro conseguiria talvez fazer gol, mas ele não consegue fazer as outras coisas que acabam interferindo no trabalho do time inteiro. Então, assim, são 4 pontos ali de atenção para reforços, tá? Pessoal, mas e o resto, né? Tu deve estar perguntando, cadê o resto dos jogadores, né? O resto dos jogadores que esse cara não falou, porque eram 27 jogadores na teoria. Pois bem, sobraram 7, né? Sobraram 7 jogadores. Analisando esses 7 jogadores ali, o Diogo, o Cleiton, o João Vitor, o Alan, o Everton Cebolinha, o Juninho e o Matheus Gonçalves, o que eu, Vitor, eu entendo se você discordar, o que eu, Vitor, acho que é mais racional que o Flamengo faça, tá? O Diogo, eu acho que tem que manter, assim como o João Vitor. São jogadores muito jovens e têm capacidade de evoluir e de se consolidar no elenco. O João Vitor até é uma grande capacidade. Com relação ao Cleiton, o Cleiton tá com o contrato acabando, tá com 23 anos, se eu não me engano. Assim, acho que a chance dele no Flamengo ele não vai ter. Então, pra ele ir pro Flamengo, é melhor encerrar essa relação. Dá pra encerrar agora já. Afinal de contas, ele não é utilizado. E agora, com a volta do Vinha, o Vinha pode jogar de zagueiro. O Alexandro pode jogar de zagueiro. Já tem os 3 zagueiros craques ali. Então, tem muita gente pra jogar. O Alan é um jogador que, apesar de eu sempre ter gostado muito dele, essa versão de Alan pós-lesão que ele teve no Atlético antes da chegada ao Flamengo é uma versão de Alan que perde muito os duelos defensivos. Apesar de com bola ele ser ótimo e dele ser assim um jogador que eu goste e gostava muito, essa versão 2024 para frente não me traz confiança e você já vai ter muita gente incontestável para essa posição. Então acho que não adianta você ter um cara tão caro para jogar tão pouco, tá? Então seria arrumar uma maneira de negociar Alan, negociar o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha tem uma questão física muito clara, né? Ele teve uma lesão séria em tendão e não tá conseguindo jogar, tá? Não tá conseguindo jogar, se lesiona muito. É um cara que não aconteceu no Flamengo, apesar de poder ter acontecido, de ter decidido alguns jogos, ele não aconteceu. E eu acho que não é hora de insistir mais, tá? O Matheus Gonçalves tem um talento especialíssimo, tá? É um grande driblador, um grande jogador de bola, mas ainda não é um jogador de futebol de um elenco como o Flamengo. Ele tem muito mercado, não adianta deixar o garoto se apodrecendo lá sem chance, porque ele não vai jogar, tá? Não adianta achar que ele vai jogar. O Flamengo tá demandando pontas de força para conseguir usar o Pedro. Imagina você ter que adaptar o seu sistema para usar o Matheus, tá? Com todo respeito ao Matheus, acho que assim é hora do Flamengo fazer um dinheiro com ele. Ele pode valer os 5, 7 milhões de euros, 10 milhões de euros, se aparecer alguém muito motivado. E acho que tem que vender, minha opinião. E com relação ao comando do ataque, o Juninho já entra naquela ideia ali de você gastou 5 milhões de euros nele,
dele não aconteceu, os problemas que ele teve foram muitos, ele é um cara bom, ele faz tudo certo, menos o gol, só que fazer o gol é muito importante para esse modelo ir para o futebol, especialmente na posição dele, e o Flamengo vai minando a confiança do jogador, o ambiente Flamengo vai minando a confiança do jogador conforme ele não vai acontecendo. Então eu avaliaria, se tivesse proposta para passar o Vitinho, o Juninho pelo valor que ele chegou, eu avaliaria seriamente ali de fazer essa mudança, tá bom? Então essas seriam as minhas intervenções. O que você achou do vídeo? Comenta aí quais seriam as tuas intervenções. Além disso, eu lembro a você que faltam pouquíssimos dias para o Mundial de Clubes. Daqui a 9 dias eu estarei embarcando para lá, junto com meu irmão. Vai ser uma viagem inesquecível para a gente vai fazer bastidores de tudo, vai trazer conteúdo tático, vai trazer cobertura in loco, vai trazer entrevistas exclusivas e tudo isso vai vir primeiro e vai vir exclusivamente muita coisa para os membros do canal que vão ajudar a fomentar essa viagem e figurativamente participar dela junto comigo. Então eu te convido para se tornar membro do canal e me ajudar a realizar esse sonho que vai ser a cobertura da primeira Copa do Mundo de clubes, tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal para a gente alcançar os 100 mil inscritos e eu fui.